pessoas. Queria falar para vocês sobre a manifestação do dia 28 de abril. Quer dizer, hoje é dia 27, vai ser amanhã. Por que vão fazer essa manifestação amanhã? Movido pelas centrais sindicais, CUT e demais sindicatos, contestando aí a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Vamos primeiro entender a reforma trabalhista. Sabemos que a primeira lei trabalhista é um decreto-lei na época de Getúlio Vargas, em 1943. É a Lei 5.452, na época do Brasil agrário, do Brasil rural. Não existia a Constituição nossa nova agora, de 88, a Constituição Cidadã. Então é necessário, é primordial, é essencial esta reforma trabalhista, que visava um Brasil agrário, um Brasil rural. Depois passamos a ser um Brasil industrial. Então tem discrepâncias aí, é necessária essa correção. Essa aí é uma lei na época da ditadura varguista. Não é à toa que é decreto-lei. O que é um decreto-lei? Ele decretou e pronto. Não teve votação no Congresso, não passou pela Câmara dos Deputados, não passou pelo Senado. Então foi necessário, é essencial, é primordial esta reforma trabalhista, que vai fazer algumas adaptações até para superar algumas crises no mercado de trabalho. É primordial. Então tem que se apreciar, tem que analisar, tem que ver, tem que ler antes de sair fazendo manifestação, quebrando tudo, fechando rodovias, ficando na porta de garagem de ônibus, tentando pedrejar, tentando impedir as pessoas que querem trabalhar, porque eu decidi trabalhar na sexta-feira, dia 28. Sabemos também que no artigo 7º da Constituição, vai ler lá, seu burro, tá lá os direitos, você não pode mexer naqueles direitos. Eu tenho direito a férias remunerada. Claro, férias remunerada, não fala se é uma única vez, se é em 3 vezes. Lá fala sobre jornada de trabalho, você tem uma jornada de trabalho máxima ou uma mínima. Você tem lá as garantias de que? De 13º. Então tá lá, tá garantido. Como que vai ser adaptado? Isso é entre o funcionário e o patrão. Mas tá lá as suas garantias. E ainda vai continuar a existir o Fórum Trabalhista. Se você não tiver cumprimento das regras trabalhistas, você vai lá e move uma ação. Vai continuar isso. Vai continuar. Se ele não cumprir alguns termos da lei, ele vai continuar sendo processado. Vai continuar ter os seus direitos garantidos. Mas agora, tendo o quê? Uma nova visão. Uma nova visão. E sabemos também que é por causa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência veio para quê? Para dar aí uma sustentabilidade financeira. Embora eles pudessem fazer primeiro a reforma fiscal, queria poupar tão quanto a reforma da Previdência. O que é a reforma fiscal? A reforma fiscal é quando você tem um país que gasta demais, então você precisa o quê? Suprir esse déficit. E para suprir esse déficit você tem que rolar a dívida. E para rolar a dívida você paga juro. Só o juro da dívida está em 400 bilhões. Se você fizer uma reforma fiscal em cima e diminuir o gasto e ter liquidez na mão, liquidez, o que você consegue? Você não paga tanto dinheiro de juro. Princípio básico. É que nem você deve no banco. Você ganha 3 mil, gasta 3.500, você vai dever 500, então você vai pagar o juro desses 500. E muitas vezes o juro desses 500, no próximo mês é 1.000. Então o mês que vem você tem R$1.000 comprometido do seu salário, dos 3 mil que você gastou. Então você só tem liquidez de 2. Por causa de 500, você perde mais 500. E compromete o que? Sua liquidez. E é isso. Se você fizer uma reforma fiscal, a reforma da Previdência podia ficar em outra oportunidade. Mas eu também concordo com a reforma da Previdência.
expectativa de vida aumentou, qualidade de vida aumentou, a medicina evoluiu, remédios que prolongam a vida do homem. Se prolongam a vida do homem, tem que prolongar a vida no trabalho. Nada mais justo que isso. Sabemos também que a reforma da Previdência que a Dilma propôs é bem mais severa que a do Temer. Muito bem mais severa que a do Temer. Prevê o aumento somado com o meio de trabalho com o tempo de serviço a 96 anos, somado com o tempo. Trabalho 30 e trabalho 35 com mais 60 anos. Então eu só ia aposentar depois de 60, sendo que eu já tinha 35 trabalhado. Então eu ia trabalhar tanto quanto a lei da Previdência, a reforma da Previdência do Temer. E sabemos que para mudar, no caso, ambas as leis, você precisa de um projeto de emenda constitucional. Porque a Previdência tem amparo na Constituição. E as leis trabalhistas também têm amparo na Constituição. Então, a Constituição é uma visão de uma lei. Se você faz uma lei que não está de acordo com a Constituição Federal, no caso da lei trabalhista, no artigo 7, você pode pesquisar a Constituição Federal, lá tem todos os incisos que fala dos direitos trabalhistas do trabalhador, tá lá, vê lá. Nada pode ser diferente daquilo. Aquilo ali é basilar para fazer uma lei. Porque se a lei não seguir os requisitos dos incisos 7 da Constituição, o que vai acontecer? Vai acontecer um ato direto de inconstitucionalidade, a tal AD. E não passa no Supremo. Não passa no Supremo. Mesmo acontece com a da Previdência. Então é necessário, é primordial apoiar o governo. O governo é corrupto, tal, mas estou falando de Estado, da permanência do Estado. O governo é um governo transitório. Na próxima eleição, você vai lá e desconta, não vota ninguém que está lá. Tem a lista da Odebrecht aí, vai lá e vê quem está na lista que você votou e não vota mais. É só você não votar mais, meu. Então eu não vou me prolongar para esse vídeo não ficar grande. Sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, vou trabalhar. Fica aí, pensam. Vou colocar aí algumas coisas no rodapé. Se quiser pesquisar, pesquisa. Se quiser, não pesquisa, fica burro. E quem quiser inteligente vai lá, quem ficar inteligente vai lá, pesquisa e vê. A gente tem que dar um jeito de melhorar esse país. E não é falando do defeito dos outros que você vai melhorar o país. Porque é um jogo de um indicar defeito do outro. Ah, você é corrupto. Ah, você é apático. Ah, você é mole. Você é bundão. E ninguém faz nada. E passa-se os anos. E continua sempre essa mesma merda. Decidi mudar. Fica aí com esse posicionamento.